Boa noite, veja no Brasil TV. Aumenta para 5 o número de presos suspeitos de provocar as queimadas no interior de São Paulo. Em Brasília, a fumaça encobre a capital há 3 dias e a qualidade do ar está em níveis ruins. Um casal e um bebê morrem no incêndio em Valparaíso de Goiás. Eles pularam do prédio em chamas. E ainda, quase 40 postos de combustíveis são autuados por irregularidades numa fiscalização no Maranhão. Terça-feira, dia 27 de agosto, agora no Brasil TV. Mais uma pessoa foi presa por suspeita de provocar queimadas no interior de São Paulo. Foi em São José do Rio Preto. Ao todo, já são 5 presos, segundo a polícia. Bombeiros e equipes do Exército e da Força Aérea Brasileira estão em cidades da região norte do estado para combater possíveis focos. Nos lugares devastados pelo fogo, o trabalho também é de recuperação. De acordo com o Comando Militar do Sudeste, as aeronaves estão sobrevoando então os municípios de Pedregulho, Pontal e Serra Azul, que ficam ali na região de Ribeirão Preto, a 200 quilômetros aqui de Rio Preto. Essas aeronaves também estão disponíveis para o trabalho aqui na região, mas por enquanto não há essa necessidade. Eu estou falando do Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de Rio Preto, porque aqui a gente encontra as consequências desses incêndios, que são animais queimados que são trazidos para atendimento, como esse filhote de anta que ficou ferido na semana passada diante dos grandes incêndios e agora se recupera aqui nesse centro então de reabilitação e tratamento no zoológico de Rio Preto. Falando agora dessas investigações, você falou dessa 5ª prisão então em todo o estado, é de um homem de 44 anos, porque ele causou incêndio em uma vegetação aqui da cidade e foi flagrado pelas câmeras de segurança, o que acabou facilitando para que a polícia então identificasse e prendesse esse homem. As outras prisões, aconteceram também na semana passada, no dia 21, um jovem de 26 anos que foi preso, então, colocando fogo em alguns pontos de canaviais no município de Guaraci. Também prisões aqui em Rio Preto de um homem de 76 anos que colocava fogo no lixo próximo a uma mata e também no município de Batatais, quando um homem de 27 anos colocou fogo numa área de pastagem. E também ontem, mais uma pessoa lá em Batatais foi presa também por colocar fogo em área de vegetação. Então, no total, são 5 prisões no estado de São Paulo. A gente segue acompanhando. A Polícia Ambiental também aplicou mais de R$15 mil em multas. No interior de São Paulo, muita gente ainda conta os prejuízos dos incêndios. A plantação, a mata, os equipamentos, o caminho do fogo não poupou nada. A gente não esperava um fogo com tanta intensidade como veio, entendeu? Porque quando chegou aqui o vento foi tão forte que veio aquela tempestade de fogo, sabe? Veio as fagulhas primeiro e depois veio aquele ar quente. Que era um galinheiro antigo, não tinha nenhum animal, mas queimou tudo. Queimou tudo. No meio do inferno de fogo, vento e fumaça, o Zé Roberto tentou salvar a casa. Quase perdeu a vida. Quando o fogo veio, que eu notei, primeiro eu vi lá embaixo, veio de lá para cá, eu estava vendo ele ali. Eu posicionei o trator ali para tentar jogar água com o tanque, com o pulverizador, com a mangueira. Mas quando ele veio subindo aqui, já veio o outro por aqui, ó. Estava com as mãos no volante e queimou esse lado do rosto. Estava no trator? De ré. Subindo aqui de ré, entendeu? Ali em cima. Por isso que queimou as mãos e o lado de cá do rosto. Na hora, dá para ver subir a bolha, que vai aquecendo, você fala, aí você vê a bolha subir. O telhado foi atingido, mas o socorro chegou a tempo de salvar a casa. O que eu consegui fazer foi jogar água para controlar, para não deixar o fogo espalhar rápido, sabe? Consegui controlar, eu não conseguia apagar. Aí quando chegou meus amigos, aí já tinha passado aquele fogo. Consegui trazer o trator na mangueira, entendeu? Aí ele ficava aqui jogando água e eu ia apagando outros focos. Essa capela aqui tem mais de 80 anos. Ela foi construída bem antes de José nascer. As paredes resistiram, ainda estão de pé, mas o telhado pegou fogo e acabou desabando. E aí, tudo que estava aqui dentro também incendiou. Eram 10 bancos daqueles de igreja e mais o que tinha no altar e tudo virou cinza.
Na mesma velocidade que devastou a propriedade do Zé, o fogo seguiu para a vizinhança, cercando casas e matando animais. É difícil calcular o impacto, mas só nessa propriedade, 25 cabeças de gado morreram ou tiveram que ser sacrificadas por causa das queimaduras. Foi preciso abrir valas com tratores para enterrar os animais. Os prejuízos podem, de acordo com o governo de São Paulo, chegar à casa de 1 bilhão. Um prejuízo estimado de mais de R$1 bilhão por agronegócio. Os principais setores afetados, principalmente o setor sucroenergético, aproximadamente 400 milhões de reais, e também setores de pecuária de corte, pecuária de leite e grãos. Nessa conta está incluído o que se perdeu em pesquisa científica. A região de Ribeirão Preto é movida a etanol e açúcar. O ICA é o responsável por boa parte da evolução tecnológica das lavouras de cana. Perdeu 120 dos 150 hectares plantados, onde pesquisava justamente variedades mais resistentes às mudanças climáticas. O maior problema para todos nós é a frustração. A frustração de você se esforçar tanto para fazer coisas e que por um problema como esse, né? Você vê frustrado aquela finalização de uma tecnologia que a gente quer, está ansioso para colocar na mão dos produtores. Os mesmos veterinários que tratam o gado tentam, como podem, ajudar os animais selvagens que se refugiaram em ilhas de mata que não queimaram. Aqui a gente vê grande variedade de pássaros, a gente vê muitos macacos, a gente tem capivara. Os passarinhos nem esperam que elas tirem as frutas da caçamba do carro. Os macacos logo aparecem para pegar a comida da mão delas. É um vasto campo de queimada. Foi tudo muito prejudicial, tanto a fauna quanto a flora. E esses animais não têm mais o que comer, né? Por um longo período de tempo aí, eles vão precisar da nossa ajuda para se alimentar. Para conter essa onda de incêndios pelo país, o governo federal vai contar com o reforço de mais brigadistas. São quase 3.000 brigadistas trabalhando para tentar conter os incêndios pelo país. Segundo o IBAMA, nunca se teve tantos brigadistas em campo para combater o fogo. E hoje, como estratégia de reposição do quadro, o IBAMA autorizou a contratação de mais funcionários, entre chefes de brigada, chefes de esquadrão e brigadistas. A quantidade varia de acordo com a necessidade de cada região. Ontem à noite, o gabinete de crise do governo federal se reuniu para avaliar os focos de calor, área queimada, distribuição dos brigadistas e os recursos que estão sendo empregados para conter os incêndios. Após a reunião, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, afirmou que ainda não é possível falar em crime orquestrado, mas reforçou que 100% das queimadas no Brasil são resultado de ação humana. Ele também disse que alguns estados já apresentaram os pedidos de ajuda e que nos próximos dias os governadores devem vir a Brasília para tratar disso. O IBAMA também avalia, como parte das ações de combate aos incêndios, alugar aviões particulares para o combate ao fogo, como já fez no Pantanal. Mas o número de aeronaves resistentes para esse tipo de trabalho no país é limitado. O Exército também faz uma operação conjunta com a FAB, a Força Aérea Brasileira, para o combate aos incêndios no estado de São Paulo. Ontem foram 3 voos com 36 mil litros de água lançados no interior paulista. Para hoje, a previsão é a mesma. E a situação é mais crítica por conta de uma combinação de fatores. Além da ação do homem, as altas temperaturas, o tempo seco e o vento forte favorecem a propagação dos incêndios. Segundo o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas, há 44 anos não se viu uma seca tão severa no Brasil, que hoje atinge 16 estados e o Distrito Federal, mais da metade do país. Em Brasília, por exemplo, já são 127 dias sem chuva. De domingo para segunda, por conta dos incêndios, a capital registrou a pior qualidade do ar da história, quando o céu ficou encoberto de fumaça. Hoje o índice está em moderado. A previsão é que a seca em alguns estados continue pelos próximos 2 meses. Uma das consequências desses incêndios é a fumaça. Em Brasília, justamente, já existe uma tendência de melhora na qualidade do ar, mas a situação ainda não foi normalizada. A gente já percebe mesmo no visual que a fumaça aí deu uma dissipada se a gente comparar de domingo para cá, porque está tendo aí uma
dissipando realmente essa fumaça. E o índice de qualidade do ar, no momento, é moderado. Esse índice chegou a péssimo no domingo. E o que é esse índice? Vou tentar explicar para vocês que ele é um monitoramento para a gente entender quanto de poluentes que estão circulando, que está circulando no ar. Então, quanto mais poluente, pior a qualidade do ar que a gente respira. E aí a gente sente, né? Nariz seco, a tosse, aquele pigarro que fica. Então, quanto mais poluente, quanto maior a concentração de poluente, pior a qualidade do ar. A gente tem uma tela para mostrar como que ficou a qualidade do ar nos últimos dias aqui no Distrito Federal. No domingo, quando essa nuvem de fumaça chegou ao DF, o índice de manhã era ruim, uma concentração de poluentes aí entre 82 e 93 microgramas. Já às 7 horas da noite do domingo também o índice era considerado péssimo, mais de 200 microgramas de concentração de poluentes. Foi a primeira vez que o Distrito Federal registrou um índice tão ruim na qualidade do nosso ar. Na segunda-feira, esse índice foi para péssimo de manhã também, mais de 200 microgramas. 15 horas, 3 da tarde de ontem, já caiu para ruim, uma concentração aí de 31 a 62 microgramas. E agora, como eu falei, uma qualidade do ar moderada. Abaixo aí de 20 microgramas de poluentes no ar já é considerado uma qualidade boa do ar. Mas nesse momento, então, a gente tem uma qualidade do ar moderada com 32 microgramas de poluentes, de concentração de poluentes. A gente tem uma outra imagem impressionante que foi registrada na torre de TV digital pelo projeto Sem Fogo, que é um projeto que faz uma avaliação por inteligência artificial de queimadas. E eles registraram exatamente o momento em que essa nuvem de fumaça chegou aqui ao Distrito Federal. Começou por volta de 6 da manhã, às 9 da manhã já estava aquele visual assim completamente tomado, parecendo uma espécie de nevoeiro, e era essa fumaça com muita concentração de poluente, e aí que caiu a qualidade do ar aqui no Distrito Federal. Um incêndio destruiu parte de uma fábrica de materiais recicláveis em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. O fogo começou de madrugada e, de acordo com os bombeiros, foi controlado. No fim da manhã, ninguém ficou ferido. Uma imensa nuvem de fumaça cobriu parte do bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Seu Severino, que mora a 300 metros de onde o incêndio aconteceu, acordou assim que percebeu que a casa estava tomada pela fumaça. 2h30 da manhã com essa fumaça. Foi muita fumaça. A gente saiu, mas não saiu. Me ficaram aí, vamos embora. Vamos dar uma voltinha com as cachorras. Deu para ficar em casa mais? Não deu não, porque entrou muito. O fogo atingiu uma empresa de reciclagem de resíduos de madeira. O corpo de bombeiros foi acionado às 2h40 da madrugada. 2 carros de combate a incêndio foram enviados ao local. Imagens do Globocop mostram os trabalhos para tentar controlar o fogo. Pelo menos 5 carros-pipa da empresa de recicláveis também foram utilizados no combate às chamas. Máquinas retroescavadeiras separaram o material que estava pegando fogo dos demais resíduos, para evitar que o incêndio se espalhasse. Nenhum representante da empresa quis gravar entrevista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado no fim da manhã e ninguém ficou ferido. Em Goiás, um apartamento pegou fogo em Valparaíso de Goiás, em torno do Distrito Federal. Um casal pulou com um bebê de 2 meses. Os 3 morreram. A Nayara Santos acompanhou essa tragédia. Boa noite a todos. Os bombeiros informaram que a família acabou pulando do apartamento na tentativa de fugir das chamas. Infelizmente, o casal e o bebê não resistiram aos ferimentos. O incêndio foi controlado ainda no fim da manhã. O fogo começou no quarto do apartamento do 7º andar desse prédio por volta das 10h30 da manhã. As chamas se alastraram rapidamente e atingiram ao menos outros 4 apartamentos. Moradores do condomínio disseram que ouviram uma forte explosão e, em seguida, gritos por socorro. Mais cedo, a gente viu muita gente de outros apartamentos jogando pertences em sacos pelas janelas com medo do fogo se espalhar. Uma imagem que chamou a atenção foi o resgate de uma idosa com seu cãozinho.
Os dois, inclusive, foram colocados na ambulância dos bombeiros. 15 pessoas precisaram de atendimento médico porque inalaram muita fumaça e foram encaminhadas para unidades de saúde. A perícia permanece no local para tentar encontrar quais foram as causas desse incêndio. Muitos moradores precisaram deixar o prédio, que permanece interditado. No sul e no sudeste do país, as temperaturas baixas continuam surpreendendo as pessoas. São Paulo teve hoje a menor temperatura oficial desde julho de 2021. 5,7 graus no Mirante de Santana, na zona norte da capital. No frio que fez em Marcilac, no extremo sul da capital, vale tudo para se proteger. Até a Estrela, cachorra do seu Vanderlei, estava agasalhada. E mesmo para os moradores da região, esse frio no final de agosto não é nada normal. Como é que foi essa noite aqui em Marcilac? Não, foi muito frio. Tá bem agasalhada agora? Tô com 3 blusas. E mesmo assim tá com frio? Tô com frio. Uma touca, 2 blusas, porque eu tirei uma. 2 camisas, 2 calças até aqui. O negócio é brabo, papai. É horrível pra dormir. Se não tiver uma coberta boa, meu filho, a gente passa frio, viu? Se o carro não tiver garagem, fica com gelo mesmo. Não por acaso, teve até geada por aqui. Olha isso. Na rua Nabor Teixeira da Silva, um morador gravou a camada de gelo em cima do carro. Olha o gelo que tá no meu carro. Engenheiro Marcilac foi o bairro mais gelado da capital no comecinho da manhã desta terça-feira. Os termômetros registraram temperatura negativa de menos 1,7 grau. Aqui perto, em Parelheiros, ficou abaixo de zero também. Em Itaquera, na Zona Leste, fez 3,4 graus. 3,5 em Perus, na Zona Norte. Na região Oeste, o bairro mais frio foi o Butantã. Muitas pessoas mandaram vídeos para o SP1 mostrando gelo em Marcilac. Olha só como ficou a plantação de alface da Ana. A geada queimou as folhas. Geou também em muitas cidades da região metropolitana, como Ribeirão Pires e Cotia. Ali os carros estão tudo congelados. Geou. Porta congelada. No interior, Sorocaba amanheceu coberta de branco. Moradores registraram um fenômeno na cidade e também na zona rural. Deu até para fazer bonequinho de gelo. Na Serra Paulista, em Campos do Jordão, os termômetros também registraram temperaturas abaixo de zero na madrugada. No meio do dia, a temperatura até ficou mais agradável, mas nas primeiras horas aí estava bem frio aqui em Campos do Jordão. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje foi o segundo dia mais frio do ano aqui na cidade, com menos 0,8 grau. E o dia mais frio foi dia 11 de agosto, que registrou menos 2,3 graus. Mas mesmo assim, a gente chegou aqui por volta das 7 da manhã, tinha muita geada em cima dos carros, também na grama, o pessoal sofrendo bastante com frio. Mesmo assim, muitos turistas por aqui também, aliás, eles gostam do frio. A gente conseguiu conversar com pessoas do Nordeste, de João Pessoa, pessoas que vieram também do Centro-Oeste, em Goiás, bastante gente aqui em Campos do Jordão. Foi um desafio também para quem é da cidade sair com frio como esse. Juliana Sévia, para o Brasil TV. A polícia prendeu um homem suspeito de ter assassinado a ex-mulher no interior do Maranhão. O corpo da vítima foi encontrado num poço. Com esse caso, o estado já tem 41 registros de feminicídios esse ano. Esse caso aconteceu na região do Alto Turiaçu, no município de Centro Novo do Maranhão, que fica a 470 quilômetros da capital São Luís. Dessa vez, Paula Alves Machado, mulher de 33 anos, foi violentada e morta pelo ex-companheiro, o Márcio René Oliveira de Souza, homem de 41 anos. O corpo foi encontrado dentro de um poço às margens da MA 306, rodovia de acesso ao município de Centro Novo do Maranhão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, até o momento, 41 mulheres foram violentadas e mortas por seus ex-companheiros ou companheiros aqui no estado do Maranhão. Número um pouco maior do que se comparado com o mesmo período do ano passado, quando 47 mulheres morreram. De Codó, no Maranhão, Marcos Barbosa, para o Brasil TV. A gente fala agora do golpe em contas do Bolsa Família. Imagina você abrir sua conta e perceber que alguém transferiu todo o seu saldo. As vítimas contam que o dinheiro foi parar na conta de desconhecidos. Rosicléia é beneficiária do Bolsa Família.
Moradora de Belfor Roxo, ela recebe R$ 650 por mês, mas diz que o dinheiro que entrou na semana passada sumiu da conta dela. Foi feito um Pix, um rapaz chamado Lucas Damião, e eu vim na própria Caixa, não conheço, desconheço, não autorizei meu telefone, ninguém tem acesso à minha senha, nem meus próprios filhos não têm acesso, eu desconheço esse Lucas. Laila também passou pela mesma situação. Puxei a notificação e vi que tinha feito um Pix em nome de Érica. Como eu não conheço ninguém e ninguém tem a minha conta, eu preciso, moro de aluguel, sou mãe solteira, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? A Rita levou um susto quando foi verificar o saldo na conta, R$ 5. Fui na Caixa Econômica, abri um BO, né, na Caixa Econômica, e a moça pegou, me falou que ia para análise, que era para aguardar. Hoje compareci lá na Caixa de novo, e ela mandou esperar até quarta-feira para ver se o dinheiro iria cair na conta. Alguém entrou na minha conta e tirou o dinheiro. Estão fazendo isso com um montão de Bolsa Família. No Caixa tem. O governo federal divulgou um alerta informando que nos últimos dias recebeu várias denúncias sobre indícios de golpes contra beneficiários do Bolsa Família e que na maior parte das vezes as pessoas perdem acesso ao Caixa Tem depois de clicar num link suspeito que chega por mensagem de texto no celular. A Rosicléia confirma que há mais de um mês vem recebendo mensagens como se fossem do governo federal. Eu recebi, sim, por 3 vezes um link, uma página, mas ele nunca foi aberto. Não tenho ideia de como conseguiram acessar minha conta. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome também fez um alerta aos beneficiários. Informa que quem teve algum problema no saldo do Bolsa Família deve ir até a Caixa presencialmente, contestar a transferência do dinheiro para outra conta e depois fazer o mesmo pelo aplicativo. A gente que conta com esse dinheiro todo mês fica de pé e mãos atadas, né? E a Caixa não se pronuncia, não fala nada, não entra em contato. A Caixa Econômica disse que, no caso de movimentação não reconhecida pelo cliente, é possível fazer um pedido de contestação que será analisado de forma individualizada e que atua em conjunto com os órgãos de segurança pública nas investigações contra fraudes e golpes. A Polícia Federal informou que tem diversos trabalhos envolvendo golpes contra a Caixa, inclusive em outros estados, como em Pernambuco, mas que não pode dar detalhes porque as investigações estão em andamento e isso pode comprometer o trabalho da polícia. A seguir, a florada dos ipês muda a paisagem de Goiás. Olha que lindo, é já já. Brasil TV de volta falando de uma inspeção em postos para medir a qualidade dos combustíveis no sul do Maranhão. Os agentes do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Estado também avaliaram o desempenho das bombas. 38 postos foram autuados por irregularidades. As bombas de abastecimento passaram por avaliação. Foram feitos testes de qualidade e avaliada se a quantidade de produto colocado é a mesma que aparece no visor. O medidor de volume e os lacres violados foram as principais irregularidades encontradas em 13 municípios no sul do estado. Muitos dos donos de postos alegam que eles rompem os lacres para trocar uma lâmpada, fazer um reparo simples. Só que ali tem a CPU da bomba, que dá acesso a alterar as medidas, entendeu? Então não é permitido, só pode mexer em uma bomba mecânico autorizado pelo Inmetro. Ele é credenciado por nós, fornecido um material do Inmetro para eles, que é a marca de reparo, e uns selos azuis, que ele coloca na bomba quando ele retira o nosso, que é o lacre. Das 575 bombas fiscalizadas, 82 foram reprovadas, 38 postos autuados e 6 interditados. Durante a fiscalização, os agentes também avaliam as condições das bombas, se os painéis estão funcionando direitinho, o estado das mangueiras e as condições dos bicos. 2 observações o consumidor deve fazer ao chegar no posto de combustível: olhar o adesivo do Inmetro e o lacre também. Esses 2 aqui mostram que as bombas passaram por reparos e estão liberadas.
O consumidor também pode pedir o teste de volumetria, popularmente conhecido como teste dos 20 litros. É ele quem diz se há ou não diferença entre a quantidade mostrada na bomba e a fornecida. E a gente encerra com as imagens da floração dos ipês, que já está colorindo a paisagem das cidades em Goiás. A floração é rápida, mas encanta os olhos. A árvore se despiu das folhas para se encher de buquês. São centenas de cachos de flores de um amarelo ouro reluzente. Mas não só ele. Várias outras cores encantam na mesma intensidade. Quando eu cheguei e vi essa coisa linda, eu fiquei uau, lindo demais. Ainda mais sendo rosa assim, nossa, muito lindo. Nesse outro ponto de Goiânia, são os ipês brancos que chamam a atenção, no contraste com o céu azul, sem nenhuma nuvem no horizonte. A Agência de Meio Ambiente de Goiânia estima que a cidade tenha mais de 90 mil pés de ipês, brancos, amarelos, roxos. Aqui nesse viveiro são produzidas as mudas, que depois são distribuídas de graça para a população. As pessoas gostam de plantar o ipê por conta da beleza, é uma árvore que de fácil manutenção, ela gosta desse clima seco, então por isso as pessoas gostam de plantar em áreas públicas, no quintal de casa, na calçada. A floração vai de junho a outubro. Desde 1961, a flor do ipê amarelo é considerada a flor símbolo do Brasil. Foi escolhida por estar presente em todas as regiões do país. Para mim é uma honra, né? Morar perto de uma coisa linda dessa, a natureza, né? Muito lindo. Fala a verdade, eu amo quando ele está florado. Muito lindo mesmo. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.